senhora não tem mais trocado, não? Tem mais trocado? Brasil, Gáguia, Fio, Tronce, Algate, Torneira. 1 E3, 2 E5. 2 pecinhas, 5 cruzeiros, só pra não voltar de aperto da casa, né? Prático, moderna, 2 mais, muito agradecido. Outra vez, muita graças. Como é que é, Brett? Você quer uma pecinha ou 2? São Paulo nasce de uma condição geográfica muito específica. Instalada sobre um planalto entre vales e rios, especialmente o Tietê, o Pinheiros e o Tamanduateí, a cidade se desenvolve a partir de uma relação direta com a sua hidrografia e com a sua topografia suave, porém estruturante do território. Esse sítio urbano, marcado por colinas, várzeas e cursos d'água, não apenas condiciona os primeiros assentamentos, mas também define os limites e as possibilidades de expansão da cidade ao longo do tempo. A partir do século XX, São Paulo passa por um processo acelerado de urbanização e industrialização. Entre as décadas de 60 e 80, esse crescimento se intensifica, consolidando uma metrópole marcada pela verticalização, pela expansão periférica e pela transformação radical de suas paisagens naturais. Os rios são canalizados, as várzeas aterradas e a cidade passa a operar cada vez mais sob a lógica da infraestrutura viária e da produção em larga escala. O território natural cede espaço a uma cidade construída para a velocidade, para o fluxo e para a funcionalidade. Esse processo, ao mesmo tempo em que impulsiona o desenvolvimento econômico, também redefine as dinâmicas sociais e espaciais da cidade. Bairros se especializam, centralidades se deslocam e a relação entre população e território se torna progressivamente mais fragmentada. A paisagem urbana que emerge desse período carrega, portanto, as marcas de um crescimento rápido, muitas vezes desconectado das estruturas naturais que originalmente sustentavam a cidade. É nesse contexto que se insere o Cambuci, bairro da nossa pesquisa. Um bairro que, assim como a própria cidade, reflete camadas sucessivas de transformação, desde sua ocupação inicial ligada às rotas e aos cursos d'água, até a sua consolidação como território urbano denso e hoje em constante processo de ressignificação. A partir dele, é possível compreender em escala local os processos mais amplos que moldaram São Paulo. O bairro do Cambuci tem sua história e seu desenvolvimento diretamente atrelados ao processo de urbanização da cidade de São Paulo. Uma das teorias para a origem de seu nome foi atribuída em razão da grande presença da árvore de mesmo nome na região. De origem tupi-guarani, Camuci significa pote d'água, e a biologia de seus frutos permite compreender aspectos importantes sobre o local de estudo. Essa árvore, nativa da Mata Atlântica, é encontrada predominantemente em solos de altitude média a elevada e exige condições bem drenadas e férteis, o que explica sua abundância em costas de rios. O bairro do Cambuci foi fundado oficialmente em 1906 e está localizado na zona sul da cidade de São Paulo. Faz divisa com os bairros do Ipiranga, Liberdade, Aclimação, Moca e Vila Mariana, e possui uma rica história arquitetônica, artística e cultural, que o transformou no berço de grandes artistas, como o pintor Alfredo Volpi, os Gênios e o escritor Monteiro Lobato. Ao longo dos anos, a delimitação político-administrativa do Cambuci passou por alterações, resultando em uma área reduzida atualmente. O processo de industrialização da cidade de São Paulo e a vinda de imigrantes para a capital no final do século XIX e início do século XX geraram uma crescente demanda por habitação e infraestrutura, até então limitadas na cidade. A canalização do rio Tamanduateí no início do século XX, embora tenha sido parte de um plano pensado para melhorar as condições de vida nas áreas por onde ele passava, com o tempo se tornou um agravante para a vulnerabilidade do bairro, impactando negativamente as inundações, a contaminação da água e a marginalização do Cambuci. Os limites físicos entre bairros vizinhos muitas vezes se confundem no imaginário popular, mas o Cambuci sempre foi caracterizado, sobretudo, por seus desníveis. Analisando o nosso mapa, podemos citar componentes urbanos seguindo as teorias de Kevin Lynch, como, por exemplo, as vias, que são canais de circulação na perspectiva do observador, como a Avenida Lacerda Franco, a Avenida Lins de Vasconcelos, a Rua Gama Cerqueiro, a Rua dos Lavapés, entre muitas outras. Os limites são fronteiras ou quebras de continuidade e referência, e no bairro do Cambuci, o principal limite é marcado pela Avenida do Estado. Os bairros são regiões reconhecíveis por características comuns, como a área situada entre as ruas Ana Nery, a Barão de Jaguara e a Luiz Gama, na parte mais baixa do Cambuci.
Os pontos nodais são locais estratégicos e de convergências, como, por exemplo, o Largo do Cambuci. E, por fim, os marcos são pontos de referência como objetos físicos, naturais ou construídos, como, por exemplo, a Igreja Nossa Senhora da Glória. Como que era a sua vida aqui? Era muito tranquila. Tinha a nossa turminha toda, naquela época era todo mundo 13, 14 anos, a gente andava de bicicleta, saía lá da Inglês de Souza, vinha até aqui o final da rua Gama Cerqueira, voltava, enfim, era uma tranquilidade, porque naquela época não tinha assalto, não era a loucura que é esses últimos anos. Então é muito bom morar aqui nesse bairro, sempre foi muito tranquilo. Hoje não está tão tranquilo, mas ainda é um dos melhores bairros para se morar em São Paulo. Quase não mudou nada. Aí tem a Portão Azul, é a casa onde morava o pintor, o seu Volpe, e alguns amigos que moravam por aqui. Infelizmente alguns já foram embora e os outros mudaram, mas é muito bom morar por aqui. O que você acha que define a cultura do Cambuci? Que define? Mas o pessoal tinha muito artista no Cambuci, tinha vários artistas que moravam por aqui, e é um pessoal bem tranquilo, inteligente. Aqui a gente está do lado de uma arte dos Gêmeos, que são grafiteiros muito ligados à história do bairro, que são muito presentes até hoje no bairro. Tem a festa deles que eles fazem, que é o Portal do Cambuci. São artistas muito ligados à cultura da grafite, do hip hop, fazem muitas obras na parte baixa do Cambuci e são parte do imaginário do bairro como um todo. São muito importantes para essa cultura artística que perdura no bairro. Agora a gente está aqui na Lacerda, paralela com a Lins de Vasconcelos, e as duas têm uma característica muito legal, que elas duas sobem o bairro do Cambuci. Apesar de serem paralelas entre si, elas apresentam características bastante distintas e funcionam como quase opostos complementares. As duas são vias de mão única, organizando o fluxo em sentidos contrários, enquanto uma conduz o trânsito em um sentido, a outra faz o percurso inverso. A Lins de Vasconcelos se destaca por ser uma via mais movimentada, com maior presença de comércios e edifícios de maior gabarito, concentrando um fluxo mais intenso tanto de veículos quanto de pedestres. Já a Lacerda Franco mantém características mais próximas da escala tradicional do bairro. Nela, ainda predominam construções de menor altura e uma ocupação mais homogênea, com poucos edifícios altos e, em geral, mais antigos. Eu tô aqui na Praça Donatello, aqui atrás de mim tem um conjunto habitacional IAPI, que foi um dos primeiros conjuntos habitacionais da cidade de São Paulo. E ele teve seu público-alvo a classe operária aqui do Cambuci, que trabalhava nas indústrias da região. Observando a arquitetura dele, a gente pode ver que ele teve um crescimento bem mais planejado que o restante do bairro, onde ele é organizado por prédios separados entre si, divididos em setores, onde o restante do bairro teve um crescimento bem mais orgânico. Nós estamos aqui na Rua dos Lavapés, em frente à subestação Miguel Reale, que é atualmente uma empresa da ISA, que é a maior empresa privada de distribuição de energia no Brasil, e onde antigamente era a fábrica de chapéu Samenzoni. Uma fábrica que foi extremamente importante para o bairro na época, tanto na geração de emprego, na economia, enfim, foi um marco. Ao fundo, a gente consegue ver a Igreja da Glória. E aqui ao lado, a gente tem também o Complexo Light, onde tinha um complexo fabril também muito importante na época. Aqui atrás de mim, nesse terreno de 107 mil metros quadrados, ficava o antigo complexo industrial da Companhia Light, que foi essencial na estruturação, na infraestrutura da cidade de São Paulo, principalmente na geração de energia e nos bondes elétricos. Infelizmente, nos últimos anos, o terreno da Light foi vendido para a Direcional Engenharia, que demoliu por completo seus galpões e tem um plano de construir 35 novas torres no local. Toda essa parte aqui da maquete é a área que já foi construída aqui no terreno ao lado. O projeto conta com o parcelamento do solo, além da aplicação de uma área verde no centro do terreno e uma área institucional.
Infelizmente, com a demolição por completo dos galpões e a criação do novo projeto, pouco se lembrará das fábricas que uma vez estiveram nesse local. A Igreja Nossa Senhora da Glória, atual paróquia São Joaquim, é de extrema importância no bairro e cumpriu um papel muito importante na Revolução Operária de 1924. Por estar localizada no ponto mais alto do bairro, a igreja serviu de refúgio para as tropas que ficaram instaladas em sua torre. Dessa forma, eles conseguiam acompanhar a movimentação dos soldados que vinham da Praça da Sé em direção aos bairros operários. Por causa disso, a igreja foi um grande alvo de bombardeios na época da Revolução. Aqui atrás da gente a gente consegue ver a antiga unidade do Hospital Cruz Azul. Ela foi construída mais ou menos na década de 20 para atender a população do bairro e ela é um marco bem importante aqui do bairro. Infelizmente, essa unidade antiga, apesar de ainda estar ativa, ela não é possível de enxergar da parte da rua, assim. Os anexos do hospital, eles são bem grandes e eles cobrem a maior parte dessa construção. Então ela fica meio escondida aqui atrás da gente, a gente só conseguiu acessar atrás do estacionamento, porque até acessar ela a pé não é muito fácil, assim, mas ela está bem conservada e ela ainda funciona até o dia de hoje. Na Avenida Lacerda Franco e na Avenida Lins de Vasconcelos estão localizados 3 marcos importantes do bairro: a UBS do Cambuci, o Espaço Cultural Nair Belo e o Balneário do Cambuci. Para finalizar, nada melhor como síntese do que o Largo do Cambuci. Como principal ponto nodal, ele revela o coração vivo do bairro. Ao longo desse trabalho, pudemos observar que o Cambuci é um bairro estruturado por uma cultura rica e por múltiplas camadas históricas. Sendo um dos primeiros bairros de São Paulo, ele reúne em seu território diversos aspectos característicos da cidade: a relação com corpos d'água, o passado operário, topografia como barreira visual e física e a convivência de diferentes camadas sociais em uma comunidade contínua. Tudo isso nos mostra como os espaços de uma cidade como São Paulo podem conter simultaneamente múltiplas perspectivas e histórias.